Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui agora a discussão do nosso quarto exemplo, que está aí nos nossos slides da aula sobre campo elétrico. Vou fazer aqui a leitura do enunciado do exemplo e depois a gente faz aqui a resolução. Então, no nosso exemplo 4, que foi colocado no nosso slide, vem falando que eu tenho um fio retilíneo muito longo. Vamos tratar esse fio retilíneo muito longo como sendo um fio infinito, que está eletrizado com uma densidade linear de carga lambda. Calcule o campo elétrico a uma distância ρ do fio. Então, a questão pede para que nós calculemos o campo elétrico devido a esse fio retilíneo infinito em um ponto P localizado a uma distância ρ do nosso fio. Então, olhando aqui para a nossa figura, eu vou ter aqui o nosso fio retilíneo, tá certo? Infinito, ele cresce tanto para cima como para baixo. Vou colocar ele como se ele estivesse no eixo Z de um sistema de referência, onde eu vou colocar meu ponto P sobre o eixo X, tá certo? Onde eu tenho aqui a distância entre o meu ponto P até o meu fio como sendo ρ, a distância do ponto P para um elemento de carga dQ, cuja as dimensões dz é dado pelo comprimento do fio, está uma distância r, e vou localizar esse elemento de carga de comprimento dz, que está aí a uma distância z em relação a uma origem, tá certo? Então, quando nós considerarmos esse elemento de carga, ou seja, um pedaço infinitesimal deste fio, ele vai ter uma influência de um campo dE, que é um infinitésimo de campo elétrico devido a esse elemento de carga, que vai estar apontado para essa direção, se afastando do nosso elemento de carga. Por quê? Porque nós estamos considerando aqui uma distribuição linear lambda como sendo positiva. Consequentemente, se nós pegarmos esse elemento dE e decompormos aqui na direção do eixo X, na direção do eixo Z, a gente vai ver que temos uma componente na direção de eixo X que vai ser as componentes resultantes dessa minha distribuição. Porque se nós pegarmos um elemento de carga que esteja sob o mesmo ângulo menos θ em relação a esse que eu coloquei aqui, eu vou produzir um campo elétrico de intensidade dE com a mesma intensidade que nós calculamos para esse meu dQ, e quando nós formos decompor, apenas as componentes na direção de x vão sobreviver, porque as componentes na direção de z, elas vão se cancelar. Então, com esse conhecimento, a gente vai considerar primeiramente que o elemento de carga dQ vai ser dado por lambda dL, que nós vamos chamar aqui como sendo lambda dz, tá certo? dz como sendo o comprimento infinitesimal desse meu fio. Então, nós temos que o campo elétrico devido a esse elemento de carga é dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica dQ dividido por R ao quadrado. Como nós temos, olhando para a figura, que R está justamente aqui numa hipotenusa de um triângulo retângulo, tenho que R ao quadrado vai ser igual a ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Substituindo a nossa expressão, eu tenho que meu campo elétrico, devido ao meu elemento de carga, vai ser dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica lambda dz dividido por ρ ao quadrado mais Z ao quadrado. Se nós olharmos a figura em termos justamente das componentes vetoriais, eu tenho que o cosseno do ângulo θ vai ser justamente o meu elemento dx, né? A componente do campo na direção do eixo x, dividido pela componente do meu campo devido ao elemento de carga, que vai ser dado por essa expressão aqui, que a gente pode reorganizar dessa forma. Substituindo nessa expressão, eu tenho que a norma do meu elemento de carga em x, da componente em x, vai ser igual, aliás, a norma da minha componente em x do campo elétrico vai ser dado por 1 sobre 4πε0, que multiplica lambda dz dividido por ρ ao quadrado mais Z ao quadrado, cosseno de θ, tá certo? Então, a gente pode pegar e observar que nós temos uma simetria do nosso problema, né? A simetria, no caso, que a gente pode substituir o comprimento infinito, porque a gente vai ter que fazer uma integral
uma integral infinita, ou seja, o fio, como ele é infinito, ele vai de menos infinito até mais infinito. Então a gente pode substituir essa integral em termos de uma integral angular. Então, usando essa simetria desse fio do nosso problema, a gente pode fazer uma mudança de variável para melhorar a nossa resolução, para facilitar a nossa resolução. Para isso, a gente considera que a expressão anterior, dada por 1 sobre 4πε0 lambda dz dividido por ρ ao quadrado mais e ao quadrado cosseno de θ, onde eu posso colocar ρ para fora desse meu parênteses, como sendo 1 sobre z ao quadrado ρ ao quadrado, e fazer aqui a mudança de variável chamando tangente de θ como sendo z sobre ρ. Se nós olharmos para a nossa figura anterior, a gente pode calcular justamente a tangente desse ângulo como sendo z sobre ρ. Fazendo isso, a gente encontra a relação da tangente, consequentemente a gente pode derivar z em relação a θ e encontrar que dz vai ser ρ secante ao quadrado de θ dθ. Então, no nosso denominador, a gente pode observar que ρ ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado de θ, vai ser igual a ρ ao quadrado de 1 mais seno ao quadrado cosseno ao quadrado. Desenvolvendo aqui, o nosso numerador vai ser igual a 1 devido à identidade trigonométrica. Então, no nosso denominador, eu tenho que ρ ao quadrado de 1 mais tangente ao quadrado de θ pode ser dado por ρ ao quadrado multiplicado pela secante ao quadrado de θ. Fazendo essa substituição na nossa expressão anterior, eu tenho que a norma da minha componente de campo elétrico em relação ao meu eixo x vai ser igual a 1 sobre 4πε0. Faço aqui a substituição no nosso denominador, no nosso numerador, como sendo ρ igual a secante ao quadrado de dθ. E aqui eu tenho que aqui no meu numerador, eu tenho que vai ter lambda vezes ρ secante ao quadrado de dθ vezes cosseno de θ, onde eu faço a substituição de dz no meu numerador e coloco o meu denominador na minha expressão. Os termos de secante vão embora, o meu ρ ele é cancelado por um fator quadrático aqui, e aqui eu posso expressar como sendo 1 sobre 4πε0 que multiplica lambda cosseno de θ dθ dividido por ρ. Ou seja, a minha integral, em vez de estar em variável z, que vai de menos infinito a mais infinito, transformei ela em termos apenas da variável angular θ, né? E agora a gente pode fazer a integração desse meu problema de 0 a π sobre 2, que dá justamente os limites de cálculo do nosso fio, como sendo aqui um semifio infinito. Como eu tenho que calcular para o meu fio inteiro, eu devo multiplicar essa minha integral por um fator 2, porque aqui eu estou pegando apenas a metade do fio. Então, como nós temos uma simetria, a contribuição em módulo vai ser igual. Então, eu posso calcular em módulo a minha contribuição do campo elétrico no eixo x como sendo lambda 2πε0 vezes ρ, onde isso aqui, o meu fator 2 já foi multiplicado para abater do meu denominador 4, da integral de 0 a π sobre 2 cosseno de θ dθ. Fazendo essa integral, eu tenho que vai ser lambda dividido por 2πε0 dividido por ρ, seno de θ, com os limites de 0 a π sobre 2, que vai ser igual a esse fator. Então, a gente pode calcular o meu vetor campo elétrico devido a um fio infinito, como sendo lambda dividido por 2πε0 vezes ρ na direção de chapéu, que é o meu versor unitário na direção do eixo x. Então, aqui é o campo elétrico devido a um fio infinito, tá certo? Então, esse é o resultado encontrado quando a gente considera um fio infinito uniformemente carregado, tá certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui com este exemplo.